Bom dia, pessoal. Esta será a primeira parte do tema obesidade, então nós vamos dividir essa aula em duas partes. Após algumas semanas que a gente fez aulas mais preparatórias, neste momento, então vamos iniciar as temáticas relacionadas à prescrição específica para algumas condições de saúde. Ainda serão necessárias algumas aulas preparatórias, por exemplo, sobre avaliação, testes e medidas, mas essas serão distribuídas ao longo do restante do semestre. Eu vou mandando algumas mini aulas para vocês relativas então a essas aulas mais preparatórias. Pois bem, essa primeira parte então nós vamos falar sobre obesidade, epidemiologia e fatores associados. E na segunda parte da aula, que será na próxima semana, nós falaremos sobre avaliação, prescrição e tratamento de obesidade. Na verdade, as duas serão essa semana, porque este tema deveria ser enviado para você semana passada. Então, falaremos sobre as duas partes de obesidade ainda esta semana. Vocês receberão até sexta-feira um segundo vídeo. Muito bem. Quando a gente fala, então, em obesidade, nós primeiros precisamos destacar, definir o que significa realmente obesidade. Então, a princípio, obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. E esse acúmulo de gordura corporal leva a algumas outras condições que atualmente classificam a obesidade também como uma doença inflamatória. A principal característica da obesidade é realmente o acúmulo de gordura corporal. Para o diagnóstico, seja clínico ou seja laboratorial, ou então seja um diagnóstico epidemiológico, é comum a utilização de alguns exames, como por exemplo exames de imagem, exames laboratoriais, para aferir a quantidade de gordura corporal que está em excesso. Contudo, o principal indicador ainda é o valor do IMC. É o indicador mais utilizado, pois existem pontos de corte que já são bem estabelecidos na determinação da obesidade. Então, a característica do IMC, que nada mais é do que a divisão do peso pela estatura ao quadrado, é um indicador de área de superfície corporal. E esse indicador tem já pontos de corte tanto para adultos quanto para crianças que estabelece o quando o sujeito está considerado sobrepeso, obesidade e ainda diferentes graus de obesidade. Então, nós pegamos aí o caso dos adultos, em que o indicador de IMC é acima de 25 até 29,9 é caracterizado como um sujeito com sobrepeso, enquanto o sujeito com obesidade são valores acima de 30 no IMC até 35, obesidade grau 2, 35 a 39, obesidade grau 3 acima de 40. Esses valores de pontos de corte não são os mesmos quando a gente fala em populações de criança e adolescente. Na população de criança, por exemplo, existem pontos de corte específico para cada idade. Em alguns tipos de pontos de corte, isso pode ser até para cada mês. Pois bem, as causas principais da obesidade, elas não são simples e elas não estão relacionadas a um único fator. Em geral, a gente pode destacar que o acúmulo de gordura é a principal característica da obesidade. Porém, a causa dessa característica, que é o acúmulo de gordura, ela é descrita como um desequilíbrio na ingestão e no dispêndio energético, em especial pelo excesso de alimentação, mas não exclusivamente, pois podem haver então mudanças também na quantidade de gasto energético que tem sido reduzido. Então pode haver um excesso de alimentação, assim como um desequilíbrio nessa balança de energia ingerida e energia gasta em relação à redução na atividade física, em relação ao gasto energético. Uma revisão recente, então publicada na Nature Reviews Endocrinology, ano passado, descreveu as principais causas e os explicadores dessas causas. O artigo destaca 3 fatores causais principais. Primeiro, então, comer excessivamente. São 9 fatores que podem explicar este comportamento. Entre os fatores, podemos observar fatores socioculturais, alimentação que é emocional, uso de alguns medicamentos, entre outros. Um conjunto de estudos europeus, por exemplo, descreveu mais de 400 fatores associados ao comportamento de comer em excesso. Esse estudo foi chamado de DEDIPAC, é um conjunto de pesquisas grande que aconteceu na Europa. Curiosamente, nesse estudo, o tamanho das embalagens, por exemplo, dos alimentos que você compra no mercado ou no restaurante,
foram considerados um fator muito importante nesse comportamento excessivo. Isso levou a algumas regulamentações específicas da redução da porção das embalagens em algumas cidades. Então, significa que um estudo simples percebeu aí uma relação entre o tamanho da embalagem e o excesso de consumo, e isso mudou algumas regulamentações, fez com que as empresas tivessem que fazer embalagens menores. É claro que nós não podemos avaliar ainda se isso dá um resultado positivo na obesidade ou na prevenção de obesidade, mas a ideia aqui é compreender que os sujeitos que têm a opção agora de comprar embalagens menores e acabam comendo menos porque têm acesso menor aos alimentos. Um segundo fator explicador desse desequilíbrio é o baixo dispêndio energético. Também 9 fatores podem explicar esse comportamento, segundo esse estudo na Nature Reviews. Note que 8 desses fatores são de origem quase exclusivamente biológica e um apenas é comportamental. Isso é interessante por quê? Porque isso é um indicador que está mais associado então à desregulação no metabolismo. Então o metabolismo ele não está regulado de maneira suficiente para conseguir gastar energia como se fosse um sujeito normal, saudável, sem esse problema. Terceiro, por fim, então, a inatividade física. Neste caso, a baixa participação pode ser explicada por outros 9 fatores. Os correlatos e determinantes da atividade física foram estudados recentemente numa pesquisa de 2012 publicada na Lancet por Bauman e colaboradores. Uma pesquisa gigantesca, muito boa de revisão. E a minha tese também foi relacionada aos correlatos na população brasileira e eu consegui a publicação esses dias aí, semana passada, semana retrasada, ainda este ano. Quem quiser, quem tiver interesse em fazer uma leitura e entender quais são os fatores que explicam a atividade física ou a inatividade física na população brasileira ou mundial, esses 2 trabalhos são bem interessantes, especialmente o do Bauman, tá? Ele é mais completo do que o meu. Entender a causa é um fator importante, e esse próprio estudo ele destaca que a causa ela é multifatorial, e ela é, além de ser multifatorial, ela é associada a um modelo que é socioecológico, que envolve então padrões comportamentais que são sociais e que estão envoltos num ambiente que deve ser muito bem avaliado. Muitos fatores contribuem isoladamente na causa, nesse desequilíbrio, e somados ainda podem causar um desequilíbrio maior. A importância no reconhecimento desses fatores é relativa à criação de estratégias para prevenção e tratamento. É possível obter resultados muito interessantes preventivos e de tratamento, atacando as causas ambientais e estimulando comportamentos mais saudáveis. Muitos estudos têm tentado fazer isso. Um exemplo disso foi no século passado, a queda no consumo de cigarro que foi observada devido a um manejo nessas características ambientais e em algumas biológicas que influenciavam o consumo, ou seja, foram estudos ecológicos ou intervenções ecológicas. Por exemplo, no caso do cigarro, foi relacionado, então, uma queda relativa ao imposto aumentado, a proibição do fumo em locais fechados e outras regulamentações que ocorreram, fizeram muitas pessoas não desistirem de fumar, mas foram sinais que levaram esses sujeitos a reduzir o consumo e, ao mesmo tempo, a não influenciar outras pessoas. Então, ao longo do tempo, isso foi reduzindo, além, claro, de muita informação relativa aos danos que o cigarro causa. Mas isso só não seria o suficiente. Então, as propostas aí foram somadas, então elas têm modelos ecológicos que têm resultados excelentes e associados, claro, também às campanhas políticas aí e de saúde relativa ao uso do cigarro. Mas o interessante é que a gente observar que a proposta deve ser feita também para outras doenças que são multifatoriais e que têm o mesmo perigo por serem de característica socioecológica, multicomportamental, multifatorial. Então, a obesidade é uma delas, mas existem outras e é necessário ter o mesmo tipo de proposta para elas. Existem propostas similares, especialmente entre crianças e adolescentes, na tentativa de explorar quais são os resultados dessa proposta, especialmente na prevenção da obesidade. Muitos estudos ainda estão sendo realizados, mas é claro que esses estudos têm dado resultados interessantíssimos. Pois bem, uma vez que o desequilíbrio no sistema de gasto e ingestão energética é um fator chave na obesidade, nós podemos explorar o que seria a versão normal e equilibrada desse sistema para compreender quais são os desvios dessa versão. Então, o estudo lá atrás, no século passado, de Ravussin,
também já proporcionou informações importantes sobre as diferentes formas de gasto energético durante o dia. Esse estudo já foi atualizado pelo mesmo grupo recentemente. Esta figura, inclusive, é no estudo recente desse mesmo trabalho, desse mesmo grupo. Vamos observar essa figura ao lado. Olha só que interessante. Note que 75%, olha aqui, 75% do gasto energético, ele é relativo ao gasto energético sedentário, ou com atividades muito leves. Isso é muito interessante já, a partir do momento que a gente observa que boa parte, então, do gasto energético não é dependente de exercício, a gente tem que explorar quais são os fatores internos, as divisões internas que explicam esse gasto de 75%. E 25% então seria relativo ao exercício. Desses 75%, mais de 50% dele, olha só, passa 50%, corresponde ao metabolismo em repouso, o taxa de metabólica em repouso, também conhecida como metabolismo basal. Então, 50%, quase 60% aqui por cento do nosso gasto energético é metabolismo basal, que é dividido em duas partes. Olha só que interessante aqui. É a parte do sono e da vigília. O metabolismo basal, é claro, está mais relacionado ao sono. A gente já vai ver o que significa exatamente metabolismo basal. Mas também pode acontecer durante a vigília, em momentos que você está em um repouso muito absoluto. Pois bem, o efeito térmico dos alimentos, o consumo de alimento, também gera um gasto energético. Isso pela digestão e pela própria alimentação em si. Pode corresponder a mais ou menos 10% do gasto. Também existe 10% do gasto aqui em relação a atividades que são consideradas espontâneas. Então, são atividades que podem aí acontecer durante o dia de maneira espontânea, como, por exemplo, lavar louça e assim por diante. São atividades leves, espontâneas, que vão acontecer ao longo do dia, levantar da cama, sentar e levantar da cadeira e assim por diante, correspondem também a mais ou menos uns 10% do gasto energético diário. Além disso, então, o resto é relativo à atividade física que a gente se propõe a fazer de forma organizada, que a gente chama isso de exercício. Então, é aquela atividade física que você tem que fazer em um momento específico, bem organizada, bem estruturada, o nosso famoso exercício físico. O que é interessante aqui a gente observar? Que os autores destacam, então, aqui fatores que podem mudar, que explicam a diferença entre os sujeitos nesse percentual, porque esse percentual aqui não é fixo para cada sujeito. Esse percentual, então, tem alguma variação em os sujeitos. Então, por exemplo, o metabolismo basal tem uma forte influência aqui da massa livre de gordura, da massa gorda, do sexo, idade e de características genéticas. Então, todos esses fatores, eles contribuem para uma diferença entre os sujeitos. Então, vão ter sujeitos que vão ter um gasto maior de energia no metabolismo basal e vão ter outros que vão ter um gasto bem menor. Isso depende, então, desses fatores e outros que têm sido estudados. A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, no consumo de alimento. Então, na hora de consumir o alimento e gastar energia por conta desse consumo, então existem alguns fatores que modulam o quanto esse gasto vai acontecer no sujeito, e a mesma coisa para as atividades espontâneas. Então fica claro aqui que a gente tem, por exemplo, sexo e idade como fatores que estão presentes em quase todos os atributos aqui. Então o gasto energético ele muda ao longo da vida. A gente nunca vai ter o mesmo metabolismo basal de quando a gente tinha 10, 12 anos, 13 anos. E quando a gente chegar aos 60 anos, vai ser muito diferente do que a gente tem agora. Então, vale a pena a gente lembrar que a idade é um fator determinante no gasto energético e também no metabolismo basal aqui. Muito bem. Quando a gente divide, então, a nossa composição aqui de gasto energético basal em relação aos tecidos ou aos órgãos, notem que interessante. Mesmo em repouso, porque é metabolismo basal, os músculos são responsáveis por 20% do gasto energético nesse metabolismo, nesse tipo de metabolismo basal. Veja só, então, 20%, isso é muito importante para nós. Já a gordura, ela é responsável apenas por 3% do gasto energético relacionado ao metabolismo basal. Isso é determinante para entender a importância da mudança na composição corporal, então, especialmente o aumento da proporção de tecido muscular relativa à proporção de tecido adiposo
na mudança do metabolismo basal e no tratamento da obesidade. Uma vez que o tratamento da obesidade, quando a gente fala em exercício, pode incluir uma mudança no gasto energético basal, especialmente decorrente da proporção diferente que vai acontecer ao longo do treinamento de músculo para gordura. Uma vez que você não vai mudar, você não vai passar a ter 2 corações, você não vai ter 2 rins, você vai fazer eles funcionarem um pouco mais. Mas em repouso, em geral, esse funcionamento aqui não muda. O que muda é isso aqui, basicamente, esses dois aqui. Então, a gente pode aumentar o metabolismo basal, fazer com que ele gaste mais energia, a partir de uma proporção diferente de músculo para gordura. Pois bem, dando sequência, a gente tem que entender melhor o que significa essa taxa metabólica de repouso ou metabolismo basal. Então, a definição mais coerente é o dispêndio de energia necessário para manter as funções fisiológicas normais do corpo em repouso em um estado de jejum. Então, em jejum, ou seja, a pessoa não está num estado alimentar e durante o repouso, em condições normais, o sujeito tem um dispêndio de energia para manter as funções vitais. E essas funções necessitam de alguma forma de uma fonte de energia. É claro que ela não é tão alta e depende de quanto tempo você permanece. Então dá para calcular isso por tempo. No mesmo estudo lá do grupo do Ravulsin, que é um pesquisador dessa área, dessa linha aqui de estimativas, ele indica que a principal ferramenta para calcular então o dispêndio energético é a calorimetria indireta. E a calorimetria indireta é uma forma então de realizar a análise para estimar qual é o valor de gasto energético de acordo com o consumo de oxigênio. Para isso, só precisa então, é necessário apenas um analisador de gases que faça avaliação de quanto de consumo de oxigênio e quanto está sendo devolvido de dióxido de carbono para o ambiente. Neste caso, o avaliado deve permanecer em repouso durante 20 minutos pelo menos. Em geral, se utiliza esse valor. Os dados coletados são inseridos em uma equação de predição. Geralmente essa equação abaixo aqui, que é a equação de Ware, que foi feita em 1949. Nas adaptações atuais, existe a possibilidade de incluir o tempo que o avaliado ficou e outras informações de características do sujeito, por exemplo. A pergunta é, por que é possível estimar o gasto energético a partir do consumo de oxigênio? Olha só que interessante. Como é possível e por que a gente consegue fazer isso? Existe uma parte do metabolismo que não depende de oxigênio se a gente relembrar das nossas aulas sobre metabolismo, correto? Porém, o metabolismo principal atuante durante o repouso é o metabolismo aeróbico. Então, a partir dessa informação que a gente já tem há muito tempo, nós conseguimos destacar aí que é possível sim calcular com uma precisão razoável o quanto de caloria o sujeito gasta em repouso, uma vez que o predomínio aí do metabolismo aeróbio. Então basta a gente calcular quanto que está sendo consumido de oxigênio e produzido de CO2 e a gente consegue ter uma estimativa. Veja que a equação é uma equação super simples, 3,9 versus a quantidade de oxigênio consumida em litros, mais 1,11 vezes a quantidade de CO2 produzido também em litros. Isso aqui para cada período de tempo vai ser um indicador importante, a gente pode depois simplesmente repetir isso aqui, esse valor, por exemplo, se eu quiser saber do dia inteiro, chegando a 24 horas, eu tiver feito 1 hora só, por exemplo, de avaliação. Existem também outras equações que estimam a taxa metabólica de repouso sem usar a calorimetria indireta. Claro, nem todo mundo tem acesso ao analisador de gases. Apesar de hoje já não ser mais tão caro, nem todo mundo tem acesso. Então, para você calcular a taxa metabólica de repouso sem um analisador de gases, existem equações que utilizam a superfície corporal, utilizam o peso, a estatura, a idade, nível de atividade física, e o erro dessas equações acaba sendo um pouco maior do que as equações que utilizam a calorimetria indireta. Então, todas as avaliações realizadas aí têm um erro de medida que é correspondente a como ela foi construída, além, claro, da forma que você está utilizando a avaliação. Mas mesmo assim, todas as equações, elas têm um nível de validade. E essa validade serve para que a gente possa utilizar
em avaliações clínicas ou avaliações epidemiológicas, por exemplo. Então é muito importante a gente descrever muito bem quais são essas equações e destacar, a gente conseguir destacar qual serve para cada situação. Posso utilizar a equação X para uma avaliação clínica ou só devo utilizar ela para uma avaliação epidemiológica, por exemplo. Nós vamos ver essas equações na segunda parte da aula de obesidade. Aí a pergunta próxima agora é como que está o panorama da obesidade no mundo? Então, como está esse panorama? Vamos começar primeiro com um dado alarmante. O dado mais alarmante aqui é que a obesidade foi responsável pela morte de 4,72 milhões de pessoas no mundo em 2017. Isso é muita gente. E maior do que a população de Curitiba. Então imaginem que ano a ano a obesidade mata uma população equivalente à de Curitiba. Quando a gente fala em Brasil, essa população aí foi equivalente à população de Guarapuava. Olha só que interessante. 165 mil pessoas no Brasil em 2017 faleceram em função também de obesidade. Claro que é muito importante a gente destacar que pressão arterial elevada, alto açúcar no sangue e outros fatores aqui, que são fatores de risco para doença, para mortalidade, estão associados à obesidade. Mas nesse caso, a gente está falando de fator de risco independente. Então, esse estudo conseguiu isolar cada um dos fatores para destacar quantas pessoas morreram, independente dos outros, pela obesidade. Isso é o equivalente à população de Guarapuava por ano no Brasil. E quando a gente olha para o crescimento dessa mortalidade decorrente da obesidade, a gente observa que o Brasil tem um dado até alarmante comparado com outros países. Por exemplo, na Europa, desde 1990 para cá, permaneceu abaixo de 10%. O Brasil tinha aproximadamente 7% em 1990 e passou para mais de 12% em 2015, 2017. Isso significa, então, que a obesidade deve estar crescendo no Brasil e está causando mais mortalidade do que era esperado que acontecesse. Quando a gente observa, por exemplo, um país como os Estados Unidos, que tem uma quantidade de sujeitos obesos maior que o Brasil, já em 1990, 12% da população, das mortalidades eram observadas em função da obesidade. Isso passou por um pouco mais de 14%. Então, a taxa de crescimento aqui nos Estados Unidos foi menor que a do Brasil, apesar de ser ainda uma proporção maior de mortalidade. Quando a gente fala em adultos, então, quantidade de adultos que são obesos, esta avaliação foi de 2016, no Brasil a gente já ultrapassou a marca de 20%. Então, na população adulta brasileira, pouco mais de 20% dos sujeitos eram obesos em 2016 e provavelmente esse valor já subiu um pouquinho, porque nós já estamos em 2020, são 6 anos, são 4 anos, isso é bastante tempo, pode ter passado até para 25%. E o crescimento disso é alarmante mesmo. Então a taxa, a velocidade de crescimento desde 1975 até os dias atuais é gigantesca para o Brasil e para os países das Américas. Olha só como a gente era. Nós somos esse roxo e nós tínhamos em 1975 aproximadamente 5% dos casos de obesidade no Brasil. Então era baixíssima a prevalência. Agora, em 1990, 2000, por aí, nós já chegamos próximo de 15%, um salto de 5 para 15%, 5 para 15% em poucos anos, e depois nós passamos de 20% lá em 2016, já estamos aqui mais ou menos em 23%. Isso fica ainda pior quando a gente muda o ponto de corte para 25, que é considerado excesso de peso. Não é menos preocupante do que a obesidade, até porque é um precursor da obesidade, o excesso de peso, mas é um ponto de corte que já está associado a um risco aumentado de diversas doenças. Então é importante a gente destacar. E, neste caso, a quantidade de sujeitos, a prevalência de sujeitos com excesso de peso ultrapassa 50% dos adultos brasileiros. Nós temos uma prevalência, então, de mais da metade da população com excesso de peso. Isso é importante. Vejam só que curioso agora. Quando a gente cruza a informação de
prevalência de sujeitos obesos, aqui no eixo Y, com a dose, a quantidade de calorias consumidas por dia, por pessoa, nós temos um crescimento interessante ao longo do período também. Então, esse crescimento é uma relação com a proporção que foi aumentada também na população de sujeitos que têm excesso de peso ou obesidade. E olha que interessante, em 1975 nós consumimos diariamente menos de 2.500 calorias, pouco menos de 2.500 calorias por dia, isso em média, para a população. Esse valor foi crescendo e hoje nós já passamos 3.000 calorias, já está em 3.200, 3.250 aqui praticamente, e a proporção de sujeitos com excesso de peso e obesidade também é muito alta. Cada um desses risquinhos aqui em cinza é um país. Eu marquei aqui os Estados Unidos para mostrar um dos piores panoramas que já em 1975 consumiam mais de 3.000 calorias por dia. E hoje já passaram 3.500 fácil e tem uma proporção de sujeitos com excesso de peso ou obesidade equivalente a 70% da população. É muita gente que está com um problema de excesso de peso e obesidade. Esse panorama, porém, lá nos Estados Unidos, tem sido um pouco menos alarmante porque na população infantil existiu aí nos últimos anos uma estabilização do crescimento, apesar de ser um valor ainda elevado, sujeitos crianças com excesso de peso, observou-se então uma estabilização tanto na China quanto nos Estados Unidos, e nas próximas avaliações nos anos agora 2020 nós veremos então se tem realmente uma estabilização, uma redução ou se voltou a crescer o número de crianças com obesidade e sobrepeso lá. Porém, no Brasil esse valor só tende a crescer. Nós tínhamos em 1990 15% das crianças com excesso de peso ou obesidade e passamos para mais de 30%. Então, as últimas avaliações aqui no Brasil concluíram que nós dobramos a prevalência de obesidade em crianças em pouco tempo, hein, gente? De 1990 para cá. Eu nasci em 89, então é basicamente aqui a minha idade de tempo que está sendo avaliada. Lá nos Estados Unidos tem um dado interessante. Esse dado aqui, ele é interessante, ele é curioso, por quê? Porque ele trata quando foi que aconteceu uma mudança nesse panorama de consumo e gasto energético. De 1910 a 1960, ocorreram, claro, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, estão aqui, teve um monte de conflito, teve um monte de problema, e nesse caso, as observações, os estudos mostraram que havia uma redução no consumo de energia, então uma redução no consumo alimentar durante um bom tempo, que chegou até 1960. A mesma coisa aconteceu com o gasto energético, que é essa linha azul. Então, os dois casos, houve uma redução no valor, isso para cada sujeito. Então, o sujeito estava comendo menos e gastando menos. É claro que isso aqui é em função de fatores sociais, políticos e assim por diante, que havia essa redução. Ainda pouco tempo antes, aqui, 1950, 60, foi logo após a guerra, então existiam muitos problemas na sociedade. Quando isso se estabilizou, a população passou a ter uma nutrição um pouco mais adequada e os alimentos processados começaram a aparecer em mais evidência e serem mais baratos. Os alimentos que foram industrializados em função da própria guerra começaram a aparecer no mercado e começaram a ser consumidos de maneira maior, e isso só foi crescendo de uns tempos para cá. E o alimento industrializado ou processado tem uma quantidade energética maior do que os alimentos naturais. Então, 1 grama de alimento, 1 quilo de alimento processado vai ter provavelmente muito mais energia do que 1 quilo de alimento não processado ou alimento natural. Isso fez com que ocorresse aqui então um ponto de mudança nesse quadro de consumo energético que vinha sendo reduzido, enquanto o gasto energético permaneceu em queda. As pessoas estão gastando cada vez menos energia e consumindo cada vez mais. É óbvio que nesse desequilíbrio, nesse desbalanço aqui de consumo e de gasto, é bem provável que ocorra um aumento nos sujeitos obesos. Existem algumas explicações também
que indicam por que isso aqui continua crescendo ou por que houve essa ruptura. Neste caso aqui, em 1970 para frente, lá nos Estados Unidos, então as pessoas tiveram mais acesso a crédito, mais acesso ao cartão de crédito, os mercados começaram a oferecer então mais alimentos e assim por diante. Então foram muitas ofertas diferentes e muitos fatores que influenciaram esse crescimento aqui. E o que acontece no corpo de um sujeito que é obeso? Então vamos visualizar agora o que acontece com um sujeito que, muito bem, tá, a gente está vendo que tem 50%, 70% das pessoas com excesso de peso, mas nós precisamos entender o que acontece para esse sujeito, para cada indivíduo, o que vai acontecer no corpo desse sujeito. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que existem muitas complicações decorrentes da obesidade. Vejam que são até divididas de acordo com o sistema ou o tecido afetado. Por exemplo, no sistema endócrino ocorrem mudanças metabólicas a nível celular ou a nível de receptor de membrana que levam à resistência à insulina, ou então a diabetes, ou a mudanças na produção de hormônios e que pode levar até à infertilidade. Olha que curioso. Então, o quadro de obesidade para o sistema endócrino pode levar à diminuição da fertilidade tanto em homens quanto em mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, do sistema cardiovascular, pode aumentar a pressão arterial, levar a casos de aterosclerose, acidente vascular cerebral, trombose e outros danos cardiovasculares. Nós também temos distúrbios psicossociais, comportamentais, no humor, na personalidade, na ansiedade. Então existem muitos fatores, muitas complicações associadas à obesidade. Eu coloquei 2 quadrinhos aqui com informações interessantes que podem estar associadas ou já foram estudadas com profundidade, que apresentam associação então com o quadro clínico de obesidade. Um dos piores ou dos principais fatores estudados aqui nos últimos tempos é o quadro de síndrome metabólica. Talvez uma das mais severas, a síndrome metabólica, porque ela é uma condição que vai piorando ao longo do tempo, então uma condição crônica que se estabelece no corpo em função de mudanças tanto metabólicas quanto na composição corporal e levam a prejuízos biológicos, estão extremamente associados a um risco muito elevado de mortalidade prematura, doença cardiovascular e AVC. Então, esse quadro clínico aqui, que é a síndrome metabólica, está associada, inclusive o diagnóstico da síndrome metabólica tem uma relação com a composição corporal. Outras doenças interessantes aqui, e a relação, quando a gente fala em um contexto de doenças inflamatórias, a obesidade, por já ser considerada uma doença que tem um processo inflamatório, pesquisas recentes têm revelado que os sujeitos com obesidade têm um risco maior para o desenvolvimento de complicações neurológicas. E neste caso, a gente está falando então da patologia de Alzheimer, por exemplo. E aí os mecanismos estão sendo ainda elucidados. Contudo, parece que existe um papel muito importante das citocinas, especialmente a leptina e a adiponectina, na relação entre obesidade e a patologia do Alzheimer. Então, existem resultados epidemiológicos ainda associativos, alguns poucos experimentais, que indicam que sujeitos obesos têm uma chance maior, se eles permanecerem por um longo tempo com essa obesidade, de chegar a ter uma queda na cognição, um prejuízo cognitivo e uma inflamação no tecido no cérebro que pode levar então ao aumento da chance de ter Alzheimer, de desenvolvimento de Alzheimer. Existem alguns estudos interessantes mostrando que o sujeito que tem Alzheimer, ou mesmo o sujeito mais velho que é obeso, mas isso já acima de 85 anos, a composição corporal excessiva, a gordura, acaba protegendo ele de um dano neurológico, ou seja, até a idade adulta, ou pré ainda, um pouco próximo desse sujeito virar idoso, a obesidade ela é um fator de risco para o Alzheimer. Enquanto após alguns anos, o dano cognitivo já instalado, a obesidade pode ser um fator de proteção, porque é um acúmulo de energia que é necessário naquele momento, porque ele não consegue mais se alimentar adequadamente. Mas isso ainda tem sido explorado, são estudos associativos, então são estudos que ainda precisam ser explorados experimentalmente, seja em animais ou seja em pesquisas aí de experimentos naturais, por exemplo. Então, um acompanhamento
e assim que tiver novas informações a gente vai passando e vamos nos informando para entender qual é o mecanismo que explica essas associações que foram encontradas aqui. Outro resultado interessante, recente, bem recente esse, foi destaque na mídia que o curso da doença, do Covid-19, é mais severo em sujeitos obesos. As explicações desse fator incluem, então, que as comorbidades, o risco metabólico, os problemas pulmonares e a inflamação como um dos vetores principais, está no estudo, todos excessivamente expressos em sujeitos obesos, são os principais indicadores de um curso mais severo da doença. Então, se o sujeito, por exemplo, tem a obesidade, em função dessas complicações, é claro que ele tem que apresentar essas complicações, é bem provável que a Covid-19 seja mais severa para esse sujeito. Então, esse estudo conseguiu demonstrar que essas complicações aqui promovem um aumento na severidade da doença em função aí de todas as complicações da associação com a inflamação. Quando a gente fala em mortalidade, e aí a mortalidade já foi estudada por diversas causas, esse estudo aqui publicado na Lancet associou obesidade e todas as causas de mortalidade e separou essas causas de mortalidade em 3 categorias. A primeira categoria é todas as causas juntas. Vejam que aqui o corte no IMC, que está mais ou menos a 25, existe uma queda no risco e depois um crescimento novamente. Então, o ponto aqui que apresenta uma associação interessante com todas as causas de mortalidade é mais ou menos o ponto equivalente ao 25. Então lá, quem tem IMC igual a 25 tem um risco de mortalidade prematura de mais ou menos 1, ou seja, não é tão elevado, é o ponto de corte aqui ideal, que não representa um risco elevado. Agora, muito baixo, abaixo de 20 e acima de 25, esse risco tende a aumentar. Então, conforme aumenta o IMC, ou conforme diminui muito o IMC, aumenta também o risco de mortalidade para todas as causas. Isso é independente do sexo. E se a gente for dividir todas as causas de mortalidade de acordo com tipos de causas, que nesse estudo foi dividido entre doenças comunicáveis, não comunicáveis e outras formas de causa, veja que as doenças comunicáveis aqui têm um aumento também alarmante em relação ao IMC, tanto para homens quanto para mulheres. Doenças não comunicáveis, que são as nossas doenças crônicas não transmissíveis, elas também promovem um aumento. Então, o IMC tem uma associação grande, conforme aumenta o IMC. Olha só, um sujeito que tem mais ou menos 40 de IMC, que é uma obesidade severa, já vai ter aproximadamente 2 vezes mais chance de morrer, de mortalidade por causas relacionadas às doenças não comunicáveis. Quando fala-se em injúrias ou causas externas, sujeitos com IMC menor têm um valor ainda maior de chance, de risco, de mortalidade, que cai até o IMC 25 e aumenta num grau menor, numa magnitude menor, mas tem um leve aumento aqui no risco de mortalidade. No Brasil, um estudo recente, então, destacou quais são os fatores associados à obesidade na população brasileira utilizando os dados do PNS. Entre os resultados principais, pode-se observar que a idade avançada, a partir de 50 anos, tem uma associação interessante com a obesidade, nível de instrução baixo, raça e cor, os sujeitos, então, negros, que vivem com um companheiro, foram fatores de risco para a obesidade, isso é interessante. Então, aqui, estar casado aumentou o risco para a obesidade. A atividade física no lazer e o hábito de assistir mais de 4 horas de televisão por dia também tem uma associação. E aqui, de modo mais importante, são as doenças. Hipertensão e diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis têm uma associação muito forte com a obesidade. E a pressão arterial sistólica significativamente aumentada também teve uma associação com a prevalência de obesidade na população brasileira. Muito bem. E quando a gente fala em os acometimentos individuais e essas complicações, a gente precisa compreender por que esses sujeitos apresentam tantas complicações. E aí existem algumas teorias interessantes e elas voltam, ao invés da gente estudar agora
a parte mais externa do sujeito, a gente vai passar para uma parte micro. Então, neste caso, a gente vai entrar no tecido e tentar entender qual que é o comportamento do tecido adiposo e a relação do tecido adiposo com essas doenças. Então, a primeira etapa, a gente precisa relembrar que o tecido adiposo, nesses últimos 50 anos, tem sido explorado e estudado de diversas formas, e os estudos têm revelado que o tecido tem um papel importantíssimo como um fator que é autócrino e ele também é endócrino importante. Isso significa que existe uma comunicação desse tecido com os outros tecidos no corpo e, portanto, podem haver mudanças funcionais, fisiológicas e até epigenéticas relativas à taxa de liberação desses comunicadores. Então, conforme o tecido libera e estimula a produção e liberação dessas citocinas, que são comunicadores, há um aumento, então, de alguma função, uma mudança nas funções fisiológicas em outro tecido. Nós precisamos saber o que acontece nos outros tecidos, mas como a gente está falando agora de tecido adiposo, a gente precisa entender que ele se comunica de alguma forma com os outros. Quanto maior o volume de tecido, provavelmente maior o volume desses comunicadores. E aí tem outras importantes mudanças. Quando a gente observa a diferença entre um tecido adiposo, que seria magro ou normal, para um tecido obeso e com uma mudança, uma disfunção metabólica, existe uma diferença anatômica, uma diferença morfológica gigantesca que leva, além de danos no próprio tecido, também a uma produção de diferentes citocinas. Um tecido adiposo normal, saudável, ele vai conter macrófagos do tipo 2, na sua parte vai ser infiltrado por macrófagos do tipo 2, vai ser infiltrado por células T CD4 e vascularizado. Assim como a gente viu na parte de imunologia, então as células vão ser vascularizadas, vão ter alguns macrófagos que vão estar circulantes, isso é importante para o tecido, é uma forma de prevenção, e também vão ter algumas células do sistema imunológico. Nesse tecido existe a produção de uma adipocina, que a gente chama de adiponectina, que ela é anti-inflamatória. Então esse tecido saudável, ele produz uma citocina que é anti-inflamatória. Quando o sujeito passa a ter um acúmulo maior de tecido adiposo, os adipócitos ficam inchados, ocorre então algumas mudanças. Vejam que nesse caso passou a aparecer, além do macrófago tipo 2, apareceu o M1, e o M1 é um pouquinho, ele causa alguns danos diferentes, nós já vamos visualizar. Apareceu a célula CD8 do sistema imunológico, TCD8, e por conta da obesidade, isso aqui promove um aumento da vascularização e um aumento da inflamação. Nós temos já um pouco mais de sistema imunológico participando aqui do tecido. Mas ainda assim ocorre uma produção de tecido, de citocinas anti-inflamatórias. Então há até em alguns sujeitos um equilíbrio, desde que não haja uma complicação metabólica. Quando o sujeito entra em desregulação metabólica, ou seja, uma síndrome metabólica mais avançada, crônica ao longo tempo, e ainda tem o estado de obesidade aqui aumentado, os adipócitos eles hipertrofiam mais e ocorre a infiltração então desses macrófagos M2 que envolvem células dos adipócitos e levam esse adipócito central à necrose, à morte celular. E esse tipo de mudança morfológica que está acontecendo aqui no tecido faz com que ocorra liberação, aqui um sistema imunológico está mais ativado. E como a gente viu nas outras aulas, os macrófagos eles tendem a fazer isso como se fosse lá aquele granuloma que a gente visualizou. E esse aspecto de granuloma que está acontecendo aqui aumenta a liberação de sinalizadores que são inflamatórios. Então, esse tipo de mudança que ocorre em sujeitos obesos e com complicações metabólicas favorece a inflamação, favorece uma mudança de controle metabólico e reduz a função vascular aqui dentro do próprio tecido. Então, isso aqui é muito prejudicial para o sujeito e esse prejuízo que ocorre aqui é distribuído de forma endócrina como aviso
em forma de citocina para outros tecidos. E esse aviso aqui pode ser perigoso dependendo do tecido que vai chegar. O que a gente pode visualizar aqui é que esse tipo de mudança que ocorre no tecido adiposo no sujeito obeso que tem algum problema já instalado, no caso de problemas metabólicos ou disfunções já imunológicas, esse tipo de associação de macrófago e tecido adiposo pode levar, então, a uma inflamação vascular que não é interessante, em função do aumento aí do TNF, do IL-6 e de outras citocinas que a gente já visualizou, um aumento da resistência à insulina e outros problemas que levam a um quadro de síndrome metabólica. Vejam que todo esse processo iniciou com um tecido adiposo que aumenta, desregula o metabolismo, é atacado pelos macrófagos e pelo sistema imunológico, e a associação entre macrófago e tecido adiposo e a liberação aí das citocinas e pró e anti-inflamatórias distribui para o organismo, então, uma informação de inflamação, de ataque. Estas seriam, teoricamente, as explicações do porquê que o aumento do tecido adiposo, do acúmulo de gordura corporal, leva os sujeitos a ter outras complicações. E como não acontece do dia para a noite, a obesidade não se desfaz da obesidade do dia para a noite, então esse tipo de mudança que ocorreu já no sujeito obeso leva tempo e o prejuízo ele é degenerativo, ele vai acontecendo de maneira progressiva, conforme avança a doença, conforme aumenta o tecido, conforme aumenta a inflamação, cada passo que dá a um prejuízo maior, existe então uma cascata de eventos que está acontecendo e que vai colaborar para um próximo passo prejudicial, um próximo passo danoso para esse sujeito. Então, para a gente revisar o que foi visto até agora, a gente visualizou então a definição de obesidade, o desequilíbrio entre consumo e gasto energético, o que é taxa de metabolismo basal ou taxa de metabolismo em repouso. A gente destacou então a mortalidade por obesidade e o aumento na prevalência do mundo e do Brasil, tanto em crianças quanto em adultos. Fatores e doenças associadas, quais são os principais danos da obesidade. Algumas teorias que explicam isso em relação principalmente à inflamação, uma vez que eu já tinha comentado com vocês na aula anterior que nós veríamos o processo inflamatório, o sistema imunológico ao longo das doenças, em destaque a obesidade e a diabetes, por exemplo, por conta do tipo de tecido que está envolto e da forma que a doença tem, os mecanismos relacionados ao sistema imunológico para que a doença avance, progrida. Nas próximas aulas, então, na próxima parte 2, a gente vai ver quais são os testes e as avaliações que podem ser feitas, então, para sujeitos obesos, como que a gente pode programar uma prescrição de exercício e um tratamento específico para a obesidade. A gente vai visualizar principalmente quais são as informações que a literatura aponta como as mais interessantes, as formas mais interessantes de tratamento da obesidade em relação a exercício. Talvez eu coloque alguma coisa aí sobre cirurgia e tratamento medicamentoso como comparativo. Mas a ideia então é a prescrição de exercício como tratamento ou prevenção da obesidade. Fiquem à vontade, no caso tenham dúvidas ao assistir esse vídeo, o texto auxiliar já foi enviado para vocês e fiquem à vontade também para ler o textinho auxiliar e os artigos sugeridos. Caso tenha interesse nesses artigos mais em relação à inflamação, em relação a todo o processo, as teorias relativas aí à causa e às consequências da obesidade, eu posso passar para vocês tranquilamente, caso vocês me enviem aí uma mensagem pelo WhatsApp ou mesmo aqui pelo Moodle, pelos vídeos, ok? Fiquem à vontade e tchau, tchau.